Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida de muitas pessoas, da galerinha que está começando agora na pós-graduação, stricto sensu, mestrado e doutorado, que é sobre a diferença da pesquisa, do resultado da pesquisa, da composição daquele trabalho final. No programa de mestrado acadêmico, por que acadêmico? Porque existe agora o nome do mestrado profissional, que pode exigir uma outra nomenclatura no trabalho final. Então pode ser trabalho final aplicado, pode ser dissertação, mas independente desses nomes, vai existir um trabalho final. No mestrado acadêmico, unanimamente, o trabalho final é a dissertação, mas não é um trabalho final, como por exemplo na graduação, que você faz todo o curso e tem que entregar o TCC ou a monografia ou o artigo. No mestrado, esses trabalhos são a própria razão de existência do programa de pós-graduação. Você vai falar desse mestrado nesse trabalho do começo ao fim. Se você está no mestrado, você vai falar da sua dissertação, do seu projeto de pesquisa, do motivo da sua pesquisa durante os 2 anos que você vai estar no programa. Inclusive, as matérias que você vai escolher, isso mesmo. E escolher no mestrado e no doutorado, nós escolhemos as disciplinas que nós vamos cursar e essas disciplinas necessariamente devem contribuir de alguma forma justamente para esse trabalho que no mestrado a gente vai chamar de dissertação, especialmente no mestrado acadêmico. No mestrado profissional, como eu já falei, tem outros nomes, mas a sequência ali, a lógica vai ser a mesma. Agora, no doutorado, esse trabalho se chama tese, ou seja, não existe tese na graduação, não existe tese no mestrado, a tese vai existir no doutorado. E aí, todo doutorado, seja profissional, seja acadêmico, vai trabalhar com a nomenclatura de tese. Então, vamos lá. Mestrado acadêmico, dissertação, doutorado, qualquer doutorado, tese. Quais são as diferenças desses trabalhos, né? Da composição desses trabalhos? O que diferencia tese da dissertação? Bom, a gente pode dizer que a primeira diferença está no nível, né? No nível de escrita, de dominação do assunto, de desenvolvimento e por vários motivos. Então, primeiro, porque no mestrado, você está seguindo na cátedra acadêmica para sua primeira pesquisa. Ou seja, no bacharel, no pós, ou qualquer licenciatura, o bacharel, o técnico, mas na graduação, de forma geral, a gente sempre fala, o sujeito é o sujeito passivo do conhecimento. Ou seja, existe uma grade curricular, o professor vai falar, vai ter aquele livro, aquela apostila que você vai seguir e você vai ser avaliado através de provas ou trabalhos de acordo com aquela informação que o professor deu. Na pós-graduação, a mesma coisa, lato sensu, tá? Na pós-graduação, lato sensu, no lato sensu a mesma coisa. O professor fala, aquele corpo docente vai te dar aquela informação e a sua produção vai ser a partir dessa fala que esses professores estão, desse conhecimento que eles estão compartilhando com você. No mestrado, você vai mudar totalmente de mundo. O mundo mudou, é outra coisa, tanto é que eu costumo falar que o acadêmico ele não vive no mundo real, porque agora a conversa mudou. Agora você não vai ser mais o sujeito passivo. Agora você vai ter que ir atrás do seu conhecimento. Você vai ter que ir atrás de desenvolvimento da sua pesquisa. Você vai escolher as matérias que te interessam para compor essa pesquisa. Só que é o primeiro degrau, é a primeira escadinha. Então, é o primeiro degrau de uma escadinha. Desta forma, obviamente, as exigências que vão ser levadas em consideração na dissertação são menores do que na tese. Afinal de contas, você está começando essa vida acadêmica de pesquisa. Então, há primeiramente a diferença de nível de escrita, de compreensão, de dedicação. A outra questão está na questão temporal. Por quê? Os programas de mestrado no Brasil, eles funcionam na média de 24 meses. Se você for correr bastante, você consegue terminar o mestrado com 18 meses. E se você precisar pedir uma prorrogação, porque ficou doente, porque teve algum problema, você pode fazer uma extensão de mais 6 meses. Então, varia entre 18 e 30 meses, mas o programa ideal, reconhecido pela CAPES, inclusive a CAPES pune se não acontece isso, são 24 meses. 2 aninhos. Então, você tem 2 aninhos no mestrado para fazer as disciplinas, para aprender o mundo da pesquisa, para publicar seu artigo científico, para participar de congresso e para desenvolver a sua dissertação, que é ali o motivo da existência desse programa. Obviamente que como o tempo
é menor e você está começando a pesquisa, os professores costumam compreender esse universo. Todos os professores, porque olha, eu vou te falar que eu desisti de fazer um doutorado porque o meu mestrado foi horrível. Infelizmente, tem professor meio fora da casinha. Então, isso pode acontecer, ele querer uma exigência de doutorado e você só está no mestrado. Pode acontecer, mas o ideal é que não aconteça. Agora, no doutorado, a gente vai ter outro cenário. No doutorado, o tempo médio são 4 anos, são 48 meses e você ainda tem a possibilidade de pedir uma extensão de mais 12 meses, o que ficariam 60 meses caso você tenha dificuldade. E no mínimo, são, se eu não me engano, 36 meses. Então, veja, você não tem escapatória, você tem bastante tempo para desenvolver o seu estudo e por essa razão também todos os professores vão ser unânimes. Você tem que ter uma qualidade de doutorado, aí você tem que ter uma profundidade no conhecimento. Você já passou, então você já tem leitura, já tem experiência de como constrói, as suas ferramentas têm que ser muito sólidas, a sua análise tem que ser muito sólida. O que você está propondo, realmente você tem que conhecer a fundo para você conseguir criar a sua tese. Então, a tese, ela pode vir de uma análise, ela pode vir de um laboratório, ela pode vir de vários lugares, de várias concepções, mas tem que ser realmente algo novo, porque na tese, no doutorado, agora você já tem, além de tempo, porque você consegue cumprir as disciplinas nos primeiros 1 ou 2 anos, então você vai ter tempo para desenvolver esse material. Além de tempo, você tem a exigência agora de ser um doutor naquele assunto. Preste atenção. Quando a gente fala que a pessoa é doutor em um assunto, significa que ela entende muito. Ou deveria, né? Às vezes não acontece isso, mas via de regra é assim. Então, a pessoa, ela realmente, para ela ser doutor no assunto, ela tem que saber mesmo, tem que ter mergulhado sobre aquele tema, tem que ter estudado, tem que ter investigado. É o cara que vai dar opinião, é o cara que vai saber, porque ele realmente está antenado no que está acontecendo. Ele fica ali procurando informações o tempo todo lendo sobre aquilo, o tempo todo tentando compreender esse universo. Então, você tem agora um outro desafio e uma outra questão, que é justamente a produção desta tese. Agora, vamos falar de quantidade de páginas. Na relação de quantidade de páginas, vai variar muito de programa para programa. Porque a CAPES, tá? Presta atenção. A CAPES já mandou um documento, já fez diversas reuniões que não deveria os trabalhos serem muito extensos, que eram para os programas focarem na produção de artigo, podendo, inclusive, substituir o formato da tese tradicional pelos artigos publicados, ou da tese ou da dissertação também. Então, a indicação da CAPES é que as dissertações de mestrados não passassem de 120 laudas desde a capinha até o último momento ali da referencial teórico. E a tese de doutorado não fosse tão extensa e não passasse ali de 150 e 180 páginas. No entanto, como a gente tem ainda uma disparidade, professor que entende diferente, tem programas que não precisam, né? Tem programas que aceitam dissertações com 70, 80 páginas. Eu já vi até uma dissertação de um mestrado profissional de 55 páginas, mas também já vi o oposto, já vi dissertação com 300, 400 páginas, já vi tese com 1000 páginas, e aí vai depender muito de programa para programa. Aqui no Brasil, os professores mais antenados, os programas mais antenados, costumam respeitar essas exigências, essa mediana ali, para uma dissertação de umas 80, 100 páginas, da tese com umas 150, 180 páginas, não precisa mais do que isso. Mas, seres humanos, cada um tem a sua cabeça, cada um tem o seu direcionamento, cada um tem uma visão, e aí você tem essa disparidade. O que seria efetivo, professora? E agora, como eu vou saber qual é a média do meu programa, como funciona o meu orientador, como funciona? Pesquisando. Você está no mundo da pesquisa, existe uma coisinha maravilhosa que se chama currículo Lattes. Vá lá no currículo Lattes do seu professor ou no Orchid, mas o currículo Lattes nesse aspecto é melhor. Veja quais foram os últimos orientandos que ele defendeu. Veja as dissertações ou as teses desse orientando para você ter uma ideia do estilo de orientação e o que está sendo aceito no seu programa, principalmente pelo seu orientador, que é esse cara ou essa mulher que
vai fazer da sua vida um céu ou um inferno. Então, essa pessoa em especial, o seu orientador ou a sua orientadora, que deve ser arguido, que deve ir atrás, né? Que deve ser questionado como é o correto na visão dele, o desenvolvimento do seu material. E se você não tem esse espaço, os materiais que ele ou ela defenderam dos alunos, obviamente, né? E aí você vai entender qual é o parâmetro, certo? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar seu comentário e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!